Já estamos de volta aqui com Bem Assim e eu já estou aqui no estúdio com o professor e psicólogo Robson Menezes. Muito bom dia, Robson. Seja muito bem-vindo aqui para o nosso Bem Assim. Bom dia, muito obrigado pelo espaço, Mara. E a gente vai conversar sobre avaliação psicológica antes da cirurgia bariátrica. Toda pessoa que vai se submeter a esse tipo de cirurgia, ela deve passar antes por uma avaliação psicológica que é composta de alguns testes e muita conversa. Então a gente vai entender mais sobre esse processo aqui com o Robson. Robson, para a gente começar, por que é importante que toda pessoa que vai se submeter à cirurgia bariátrica, ela passe por essa avaliação psicológica? Primeiro porque o que leva as pessoas a atingir o sobrepeso, a obesidade, a chegar a um IMC superior ou igual a 40, normalmente não é porque essa pessoa tem um estômago maior do que as outras pessoas, é porque a cabeça dela leva ela a ter necessidade de buscar esse elemento excessivamente. Então, o psicodiagnóstico que nós fazemos para evidenciar se o sujeito tem ou não um perfil psicológico adequado para fazer a cirurgia, acaba sendo determinante para evidenciar indicadores de sucesso ou de fracasso pós-cirúrgico, principalmente considerando que 25% das pessoas que fazem o procedimento cirúrgico têm fracasso e voltam a engordar. Então, é um dado bem interessante, né? E você estava falando que essa também é uma recomendação, não é isso? Há uma recomendação, né, do Conselho Regional de Medicina, quando ele cria a resolução 1942 de 2010, ele fala que o procedimento da cirurgia bariátrica deve ter um acompanhamento multiprofissional, que envolve o médico, que envolve o nutricionista e também envolve o profissional de psicologia, né? E o profissional de psicologia não só para fazer a avaliação. Existe um acompanhamento pré-cirúrgico e um acompanhamento pós-cirúrgico. O acompanhamento pré-cirúrgico tem a finalidade de realmente evidenciar, orientar, esclarecer para essa pessoa, muitas vezes, fantasias que ela tem em relação a esse mágico emagrecimento que ela vai ter quando ela colocar o grampo no estômago ou o anel no estômago. E o diagnóstico é para ver características de personalidade. Então, por exemplo, algumas pessoas têm no seu perfil psicológico características de compulsão. E aí, se uma pessoa que tem um perfil compulsivo faz o procedimento cirúrgico, o que é que acontece? Ela só desloca a compulsão. Então, existe uma grande incidência de pessoas que fazem a cirurgia e que passam ao alcoolismo, passam a beber compulsivamente ou passam a comprar compulsivamente. Porque elas a substituem. Ela está ali, né? Isso, ela não foi tratada. Ser tratada, não é isso? Exato. Tem um outro dado interessante, né? O Brasil é o segundo país com maior índice de cirurgias bariátricas do mundo, né? Perde para os Estados Unidos, que é o país com maior índice de obesos do mundo. Então, os Estados Unidos está em primeiro lugar porque tem o maior índice de obesos. O Brasil está em segundo lugar porque tem o maior índice de pessoas que muitas vezes procuram um caminho teoricamente mais fácil, é o caminho do menor esforço. Então, a cirurgia ela é indicada para maiores de 18 anos, que ultrapassam ou chegam ao IMC 40. Algumas pessoas estão engordando 10 quilos, 8 quilos, 12 quilos para chegar a esse IMC e poder fazer o procedimento cirúrgico. Então, porque não quer entrar numa dieta, numa reeducação alimentar. Na verdade, nem trata de não querer. São pessoas que tentaram e fracassaram dieta, tentaram e fracassaram atividade física e que entendem que esse talvez seja um caminho mais fácil. Mas assim como a dieta e a atividade física não obtiveram sucesso, o que elas muitas vezes não sabem é que o procedimento pós-cirúrgico requer dieta e atividade física. Exatamente. Não é só você chegar, né, lá no centro cirúrgico e ser submetido à cirurgia. Você também precisa começar de antes, né? Isso. Há uma grande mudança nas rotinas, né? Tem um outro fator também, que muitas vezes o alimento ele vem para substituir alguma coisa. Eu estou falando isso em representação psíquica. Então, às vezes o alimento tem uma representação de afetividade. E aí o sujeito é privado daquele alimento. Se ele tiver, por exemplo, uma predisposição à depressão, ele
deprime, porque ele estava triste, ele comia para encontrar afeto, para encontrar satisfação, prazer. Ele estava incomodado, angustiado, ele se sentia magoado, ele comia. E aí, quando eu privo ele desse alimento, eu vou privando ele da principal fonte de afeto, de alegria que ele tinha. E aí a probabilidade dessa pessoa vir a deprimir também é muito grande. Verdade. Então, é necessário muita cautela quando se fala em cirurgia bariátrica, pelos diversos indicadores de resultados negativos. Temos resultados positivos? Muitos. Temos casos de sucesso? Temos. Temos pessoas que recuperaram a autoestima, que tiveram uma mudança na sua vida pós-cirúrgica? Temos. Mas também temos muitos casos de fracassos, de retorno a engordar, pessoas que, por não conseguir lidar com esse novo corpo, tiveram uma frustração frente a esse novo personagem. Então, a pessoa sempre foi obeso. Ele sempre teve a imagem corporal de obeso. Quando ele se vê naquele corpo magro, ele não se reconhece. E, às vezes, também tem a situação das pessoas que fazem a cirurgia e que, por exemplo, não são devidamente informadas, que, em especial, quando você vai passando a idade, você vai perdendo colágeno. E aí, é claro, né, se você faz uma cirurgia bariátrica com 40 anos de idade, a possibilidade de você necessitar de uma cirurgia plástica é imensa. Verdade. E algumas pessoas não podem pagar ou acabam se frustrando, se achando mais feios pós-cirurgicamente do que como eram antes. Né? E como é que é o pós-cirurgia? Como é que funciona também essa avaliação psicológica? A avaliação ela acontece exclusivamente antes da cirurgia, porque através dela nós emitimos um laudo recomendando ou não aquela pessoa, aquele paciente para a cirurgia. O pós-cirúrgico é um acompanhamento de adaptação, por exemplo. A gente tem um histórico de um índice de conflitos nos relacionamentos muito grande pós-cirúrgico. O índice de divórcio, de término de namoros pós-cirúrgico é grande porque começam a surgir conflitos. Às vezes o sujeito fica com índice de irritabilidade absurdo, porque ele não consegue comer, então ele fica irritado e ele acaba, às vezes, descontando isso numa esposa ou a esposa no esposo. E a família, às vezes, não está preparada, não apoiava aquele sujeito no procedimento. Às vezes, o sujeito não tinha autoestima e aceitava algumas coisas no relacionamento. E aí, quando ele começa a recuperar a autoestima porque ele perde peso, ele passa a não aceitar e aí surgem os conflitos. Então, o pós-cirúrgico é o processo de transição, de adaptação de tudo aquilo que ele vai sentir. Raiva, irritação, ao mesmo tempo um misto de alegria por ver a balança diminuindo o peso, ao mesmo tempo um pouco de insegurança, se ele vai realmente conseguir manter aquele peso. Então, todas essas angústias e sentimentos são tratados nesse pós-cirúrgico, que leva um tempo bem maior. Então, às vezes o sujeito passa 1 ano em acompanhamento psicoterápico no pós-cirúrgico e outras pessoas nem largam mais o psicólogo porque está fazendo um bem tão grande, está ajudando tão imensamente essa recuperação e essa adaptação e esse entender dos conflitos, das dificuldades, que ele mantém o processo dele. Quanto tempo, Robson, dura mais ou menos essa avaliação psicológica na pré-cirurgia? A pré-cirurgia, de 8 a 12 encontros é o recomendado, né? Sendo utilizados 3 encontros só para anamnese, só para entrevista, para entender a relação inicial com o alimento, os indicadores de sucesso e fracasso nas tentativas de emagrecer, a ideia da adaptação social, a representação social. Então, são 3 encontros só de entrevista e os outros encontros, de 6 a 7 encontros, são só de perícia, no qual a gente trabalha com instrumentos para avaliar indicadores de ansiedade, indicadores de depressão, indicadores de personalidade, para a gente ver, por exemplo, traços de compulsão, controle, adaptação à mudança. Algumas pessoas são mais resistentes, outras pessoas têm mais facilidade em trabalhar e lidar com a mudança. E aí esses componentes são investigados e o último encontro é a devolutiva, na qual eu entrego o laudo e digo, olha, o teu perfil é compatível, você tem uma boa facilidade em lidar com mudança, você tem uma boa capacidade de resiliência, tem um índice de disciplina adequada. Ou então eu digo, olha, não, eu não recomendo, acho que
é necessário primeiro trabalhar um pouco da tua ansiedade terapeuticamente. Então, eu estou te indicando para um psicólogo, para uma psicóloga, para você trabalhar essa angústia, essa ansiedade, essa sensação de preenchimento que o alimento te dá. E aí, daqui a 6 meses, 1 ano, volta para fazer novamente a avaliação. Mas, nesse momento, o que eu percebo é que a possibilidade de você não ter o efeito que você deseja pós-cirúrgico é muito grande. Era exatamente sobre esses casos que eu queria muito te perguntar. Essas pessoas que recebem um não seu, em que você chega e diz, olha, ainda não é o momento. Como é que elas saem assim do consultório? Elas saem frustradas, elas tentam entender o porquê daquilo, elas procuram um tratamento? Isso é a parte mais legal. Quando eles ligam, que algum médico indica, né, normalmente eles vêm indicados de algum profissional, que ligam assim, olha, Robson, eu estou precisando de um laudo que o médico pediu dizendo que eu posso fazer a bariátrica. Como se já fosse, isso, né, algo certo de então, que ele vai obter o laudo favorável. Exatamente. E o mais grave, né? Dizem assim, é possível que esse laudo, você consiga me passar esse laudo na próxima semana? Eles pensam que é uma entrevista. Muitas vezes eles não conhecem, né? Isso, então, exato, né? Todo. O médico só fala que vai ter que ir no psicólogo, o psicólogo dá o laudo. Não explica que há um procedimento, uma investigação psicológica, uma perícia que é feita junto a isso. E aí, quando eu explico que são vários encontros, isso já cria uma primeira frustração, né? Ah, nossa, eu vou passar 1 mês fazendo entrevistas 2 vezes por semana para conseguir receber esse laudo. E aí eu digo mais, eu disse, olha, você vai receber um laudo, mas não dá nenhuma garantia que esse laudo vai te recomendar. Mas vai ser um laudo muito importante porque passa por um processo de autoconhecimento, passa por um processo de autodescoberta. E aí você vai entender se você pode, o porquê você pode, e se no momento você não é recomendado, o porquê você não é recomendado. Não existe uma não recomendação permanente. Por exemplo, a pessoa está em depressão, não é recomendado. Mas não é recomendado até que ela venha a estar com essa depressão estabilizada. A pessoa tem forte síndrome ansiosa, não é recomendado. Não é recomendado até que ela consiga estabilizar esse índice de ansiedade. Tem traços compulsivos, não é recomendado. Então, ela passa a entender, inclusive, o motivo que levou os fracassos anteriores. Sabe por que você não conseguiu a academia? Por conta disso. Ó. A dificuldade de adaptação, a dificuldade de disciplina, a autossabotagem, dentre outros componentes que estão envolvidos nisso. E aí alguns recebem esse feedback porque eles leem o laudo, eles veem os resultados dos testes, recebem como um aprendizado e outros saem chateados realmente, assim, mas olha, eu queria muito, você não sabe como é difícil para mim ser gordo nessa sociedade. Aí eu disse, eu sei, eu quero que você consiga encontrar essa felicidade, mas eu preciso te dizer que você é gordo há 36 anos. E que talvez se você puder esperar 6 meses e que se você puder trabalhar essas questões, a possibilidade de você vir a ter um sucesso pós-cirúrgico vai ser muito maior, né? E aí é onde, de certa forma, a maioria, não são todos, saem um pouco mais conformados do procedimento. E tem alguém que já chegou com medo de obter esse não seu? Ou geralmente o pessoal ele realmente chega sem tanta informação a respeito desse processo? Todos chegam com medo de não ter no perfil, porque eles já estão com tudo relativamente ajustado, já foram no médico, já agendaram uma data, já conversaram com a família, já criaram a expectativa, então todos chegam com medo de receber o não, né? O mais importante não é o sim ou o não, mas o caminho que é percorrido para chegar nesse sim ou nesse não, para que eles entendam isso, né? Então, eu acho que essa construção que eles vão fazendo semana a semana, os 3 encontros de entrevista, no qual eles vão pensando sobre a vida deles e qual é o papel do alimento, a representação e essas outras coisas, já vai fazendo eles pensar um pouco que o porquê que ele vai receber um não, o porquê que ele vai receber um sim. Você comentou que esse é um processo multidisciplinar, que são muito profissional, que são vários profissionais atuando em favor de um paciente.
A avaliação psicológica, ela é o processo mais temido ou tem algum outro que você identifica que as pessoas elas também têm medo daquele processo? Na verdade, é assim, o acompanhamento nutricional é um acompanhamento muito orientativo. Olha, a alimentação nos primeiros 45 dias vai ser papa. Então, ele já te traz uma realidade do nível de sofrimento que você vai ter. Olha, você vai sentir fome e você vai achar que você precisa comer mais, mas o teu estômago vai estar saciado, mas a tua cabeça vai sentir falta daquela... Então, o nutricionista, ele dá uma série de orientações, mas ele não te restringe. O médico te restringe, se ele conseguir não encontrar indicação, né? E o psicólogo te restringe. Acho que o psicólogo assusta um pouco mais pela subjetividade, porque o médico vai dizer assim, olha, o teu peso ainda não é adequado, então tenta emagrecer, né? Mas a observação do médico é muito concreta. A restrição do médico é muito concreta. A restrição do psicólogo é muito reflexiva, analítica, exatamente, subjetiva. Então, acaba sendo, talvez, o momento em que ele mais tenha medo pela subjetividade. Será que eu posso? Será que eu não posso? E aí vai também de acordo com a autoestima, né? Alguns já vão chegar lá pensando, eita, eu não vou conseguir fazer isso porque esse psicólogo vai perceber que eu não consigo nada na minha vida, eu fracasso em tudo. E é claro, né? Se o sujeito consegue emagrecer pós-cirurgicamente e manter, ele ganha autoestima. Mas se o sujeito consegue emagrecer sem a cirurgia, com disciplina, atividade física, acompanhamento nutricional, o nível de autoestima que ele ganha pelo sucesso dele, por ter conseguido, faz com que ele consiga qualquer outra coisa da vida dele. Então, o primeiro passo é tentar entender esse trabalho que é feito dentro da cabeça do sujeito, do porquê que ele se tornou um obeso. Né? As pessoas não escolhem isso assim, eu escolhi isso. Né? As pessoas, às vezes, por uma predisposição familiar, às vezes por fatores relacionados à alimentação. Né? A gente tem hoje no Brasil mais de 50% da população ou com sobrepeso ou com obesidade. Então, é um índice alto. A gente tem hoje um índice de jovens e crianças com um índice de gasto calórico muito baixo, porque elas ficam o dia inteiro nos smartphones, né? A alimentação hipercalórica. Então, por exemplo, o índice de alimentos hipersaborosos é muito maior do que na minha infância. E o meu gasto calórico era maior do que a maioria das crianças de hoje. A gente ia pra rua, né? Era brincar, correr, subir. Corda, todo dia elástico, tinha atividade física. Verdade. Então, é muito diferente isso, né? Então, me preocupa o futuro, né, dessa geração e me preocupa que nós não venhamos a assumir o primeiro lugar na cirurgia bariátrica de forma, como é que eu posso dizer, como uma fuga da disciplina, do controle, da atividade física, como talvez a busca do caminho mais fácil e mais rápido, que muitas vezes não vai ser o caminho mais fácil nem o mais rápido. Verdade. É engraçado isso, né? De a fome, ela muitas vezes ser psicológica. Qual a dica para a gente encerrar que você deixa para o pessoal de casa que está nos acompanhando, que gostou tanto desse bate-papo, assim como eu? Qual a dica que você deixa? Olha, a representação do alimento, né? Ele tem o objetivo de saciar o organismo. Porém, a gente busca muitas vezes no alimento prazer. Então, por isso que a gente come coisas que são normalmente mais calóricas, né? A gente prefere comer uma pizza do que comer uma maçã, na grande maioria das vezes, porque a pizza, ela traz uma sensação de prazer no alimento, né? O que a gente precisa é buscar prazer em outros lugares da nossa vida, encontrar prazer nas relações, encontrar prazer numa caminhada, numa leitura, para ir substituindo a busca do prazer. Se a gente conseguir entender que o alimento não deve ser a principal fonte de prazer, ele deve ser a fonte de satisfação alimentar para que o organismo esteja, e a gente olhar para o alimento e pensar assim, o que é que eu quero dele? Eu quero satisfação, eu quero as vitaminas que ele vai me trazer, eu quero o nível de carboidrato, de proteína que ele vai me trazer, ou eu quero prazer nele?
Porque eu não devo atribuir ao alimento a minha fonte de satisfação e prazer. A gente vive uma geração que busca muito prazer em tudo, né? Isso. A gente está na rede social buscando prazer, a gente está buscando entretenimento o tempo inteiro e a gente está, de certa forma, viciado em prazer. Sim. Por isso que a gente está tão passivo e por isso que a gente está tão acima do peso do que a gente poderia estar, né? Então, quando você pensa, por exemplo, nas pessoas de mais idade, os idosos, eles não faziam dieta. Eles comiam de tudo, mas eles não tinham esses alimentos tão saborosos e tão rápidos, né? E eles também tinham uma vida muito mais ativa do que a gente tem, quando eu falo fisicamente, né? Hoje a gente tem uma vida muito ativa, mas assim, entra no carro, corre, chega, senta, fica na frente do computador. O nível de gasto calórico é muito menor do que quem fazia uma caminhada, que ia num local, pegava um material, cozinhava. Então hoje você não cozinha, mas você aperta um botão e chega a comida na sua casa. É verdade. É interessante isso. Esse é um papo, né, que se a gente quiser aqui, a gente conversa a manhã toda, mas infelizmente o nosso tempo é curto, não dá mais para a gente conversar. Muito obrigada, Robson, por tudo que você falou aqui, por esse conhecimento compartilhado, por esse incentivo, né, até para a gente tomar consciência, ver exatamente onde é que a gente está colocando a nossa felicidade, né? Onde é que a gente está depositando a nossa felicidade. São nesses alimentos? É por compulsividade? Muito interessante. Muito obrigada. Volte mais vezes aqui. Para mim foi um prazer muito grande. Eu agradeço e faço um convite a todos que estão nos acompanhando a me seguir no Instagram. Robson Menezes, AL. Vai lá e segue. E aí a gente vai... Qualquer dúvida pode falar no direct também. Estou à disposição. Batendo papo. Muito legal. E a gente vai agora para um rápido intervalo comercial. Mas você não vai sair daí, porque daqui a pouco tem culinária e tem redes sociais. Beijão.